Então, começou a gravação. Então, vamos começar o nosso webinar. Então, repetindo o tema de hoje, Opa, essa capa está errada, Antonelli. Mas o tema de hoje é fragilização por hidrogênio em metais. Eu acho que houve um probleminha na capa. Então, o tema hoje que iremos abordar é a fragilização por hidrogênio em metais. Já pode ir passando para o próximo slide que a gente vai. Então, rapidamente, para apresentar, para quem não nos conhece, né, nós somos aqui do Laboratório de Tecnologia Atrito e Desgaste, o LTAD, e dentro, vamos dizer assim, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, nós temos um grupo de pesquisa que nos denominamos da unidade Embrapi, aqui da UFO, né? Então, esse grupo nosso de pesquisa atua em pesquisa e desenvolvimento em parceria com empresas do setor industrial desde 92, né? Hoje temos instalado uma estrutura de mais de 2.000 metros quadrados entre laboratórios e escritórios aqui no campus Santa Mônica, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Estamos hoje trabalhando com uma equipe de um pouco mais de 150 colaboradores dentro desses projetos, né, entre aí pesquisadores, engenheiros, técnicos, bolsistas e os professores que nos apoiam nesses desenvolvimentos, né? E para quem não nos conhece, estamos aqui na cidade de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, mais ou menos uns 300 quilômetros aí de Ribeirão Preto. Se puder passar o próximo slide, Guilherme. Então, falando um pouquinho desse nosso grupo, né, da unidade Embrapi, aqui da UFO, dentro dos últimos 5 anos, nós estamos aí falando em números, né, 21 projetos de P&D em parcerias com empresas do setor industrial, projetos com apoio Embrapi, projetos FINEP, projetos também ENP, nós temos trabalhado bastante. Também trabalhamos aí na verdade, esse número até já passou, 90 prestações de serviço, que eu vou explicar mais ou menos depois como que nós fazemos isso, e totalizando mais de 50 parcerias com empresas, né? E esse é o nosso, vamos dizer assim, maior objetivo hoje nesses desenvolvimentos. Então, falando um pouquinho das nossas áreas de atuação, no próximo slide, a gente tem basicamente aí 4 grandes áreas que nós trabalhamos nossa competência: tecnologias de superfície, onde envolve tribologia, atrito de desgaste, a parte de propriedades mecânicas e novos comportamentos mecânicos, a tecnologia de união voltada à soldagem, reparo e adição. E dentro disso tudo, hoje, o nosso assunto entra nessa parte de propriedades mecânicas e principalmente quando a gente vê a influência das propriedades mecânicas em meios com presença de hidrogênio. Esse tema está em desenvolvimento, o nosso laboratório aí, mais ou menos 2014, foi iniciado-se alguns trabalhos em parceria aí com o óleo e gás, e hoje nós já estendemos bastante esses estudos já para aços automotivos, estamos trabalhando também materiais para armazenagem de hidrogênio gasoso, trabalhando também materiais para motores de combustão, com utilização de hidrogênio, componentes de motores. Então, isso hoje já se expandiu devido às diversas demandas que têm aparecido do hidrogênio dentro hoje do mercado, com essas diversas mudanças que nós estamos tendo, principalmente na parte de matriz energética. Então, sem mais delongas, vou passar aqui para o Guilherme Antonelli se apresentar e começar aí uma apresentação técnica para a gente. Obrigado, Felipe. Primeiramente, né, gostaria de agradecer aí a presença de todos, né, que estão nos assistindo aí no webinar, né? Meu nome é Guilherme Antonelli, né, como o Felipe disse, né, eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui no LTAD, aqui na UFO, né, em Uberlândia. Trabalho com fragilização por hidrogênio aí desde 2014. E hoje eu pretendo aqui mostrar para vocês, né, dar algumas noções gerais, né, de fragilização por hidrogênio, né, mostrar os tipos de falha que podem ocorrer, né, os tipos de ensaios que nós temos aí disponíveis, né, para tentar avaliar e quantificar este fenômeno, tá? Primeiramente, então, pessoal, uma breve introdução sobre a fragilização por hidrogênio. O que é a fragilização por hidrogênio, né? Tentando trazer uma definição, né? Ela seria a degradação das propriedades mecânicas de um dado material causado aí pela entrada de hidrogênio em sua microestrutura, né?
quando o hidrogênio ele se difunde na microestrutura de um ácido, né, ele pode levar à nucleação de uma trinca que nós chamamos de trinca induzida por hidrogênio, né? E essa trinca induzida por hidrogênio, o que ela afeta? Qual que é a propriedade mecânica que ela afeta do material, né? Ela pode reduzir as propriedades de tração, né? Quando a gente fala aí de limite de escoamento, né? Limite de resistência, especialmente o limite de resistência. Pode também reduzir aí o alongamento, né? Capacidade de deformação plástica, né? de um material. E, né, principalmente, né, ela leva à redução da tenacidade, a fratura, que é a resistência que o material tem à nucleação e propagação de uma trinca, né? Ela pode causar uma grande redução na tenacidade e a fratura de um aço, né? Especialmente um aço aí de alta resistência. E de onde, né? De onde vem a fragilização por hidrogênio? Onde acontece essa fragilização por hidrogênio? Nós temos algumas aplicações aí que é mais comum desse fenômeno acontecer. Aqui eu trago alguns exemplos, né? A proteção catódica, né, utilizada aí no setor offshore, né, no setor de óleo e gás, que é uma proteção utilizada aí para evitar a corrosão, mas, por outro lado, ela leva à geração de hidrogênio, que pode causar fragilização por hidrogênio, né? Aplicações aí onde a gente tem o armazenamento do próprio hidrogênio gasoso, né? O material está ali sempre exposto ao hidrogênio, tá? Processos aí de corrosão, que o próprio processo corrosivo, né? Processo galvânico pode levar à geração de hidrogênio, que eventualmente pode levar à fragilização, processos também de soldagem, a própria usinagem, né? Também podem sofrer com fragilização por hidrogênio, né? Em soldagem ela é muito conhecida também como trinca a frio, né? Processos aí de deposição de revestimentos, né? Por exemplo, uma deposição de cromo duro, né? Que é um processo eletroquímico, pode levar à geração de hidrogênio, o que eventualmente pode causar a fragilização por hidrogênio, tá? Agora, eu trago para vocês alguns exemplos, né, de falhas, né, que ocorreram aí devido à fragilização por hidrogênio, né? Aqui à esquerda foi uma falha que aconteceu nos Estados Unidos, né, na ponte que a gente chama de Bay Bridge, né, que liga Oak Island à Baía de São Francisco, né? Houve falha nesses parafusos que vocês estão vendo aqui. Esses parafusos aí que faziam parte do sistema antiterremoto da ponte, mais ou menos 30% desses parafusos que compunham o sistema da ponte, eles falharam poucos dias após fazer o aperto, né? E foi verificado que essa falha ocorreu por fragilização por hidrogênio, tá? À direita aqui, eu mostro para vocês aqui outra falha que ocorreu, dessa vez num poço de petróleo lá no Golfo do México, né? Também em parafusos, né? Percebam aqui que sempre acontecendo em elementos que estão submetidos a uma tensão mecânica, tá? E aqui eu até destaco que, né, à direita, né, que as agências reguladoras dos Estados Unidos, né, as empresas petrolíferas, disseram que os parafusos estavam quebrando, né, que provocada parada de equipamentos e também aumentando a própria preocupação com a segurança, né? Para vocês verem aí o quanto pode ser sério esse problema, né, de falha por fragilização por hidrogênio. Aqui, né, outros casos que aconteceram, né, à esquerda foi uma falha, uma ruptura na explosão de um tanque de armazenamento de hidrogênio, né, onde essa falha foi causada por crescimento de trincas por fadiga, né, induzidas por hidrogênio, né, ou seja, o hidrogênio ele pode potencializar outros problemas que já ocorrem normalmente sem haver o hidrogênio, né, que, por exemplo, né, a trinca por fadiga, mas quando a gente tem hidrogênio, isso pode ser piorado, né, entre aspas. E aqui também, ó, o dano causado, você pode ver que ele foi um dano aí de 50 milhões, né, que tiveram que ser pago pelo seguro, porque vocês podem ver o quanto é o prejuízo que que a fragilização por hidrogênio ela pode causar, né? Aqui à direita, né, uma falha também que aconteceu na engrenagem, né, de aterrissagem de um Boeing, né, de um avião também. Aqui nessa notícia, na verdade, essa falha ela foi por fadiga, mas o início dessa falha, né, quando foi feita a análise de falha, a trinca inicial ocorreu
por fragilização por hidrogênio, né? E quando esse avião ele foi aterrissar, houve falha dessa engrenagem e ele aterrissou basicamente apoiado aí em um dos trens de pouso e no motor do outro lado, né? Nesse caso aí não houve prejuízo, né, de vidas humanas, mas a aeronave ela ficou seriamente danificada por causa do problema de fragilização por hidrogênio. Trago também alguns recalls que algumas empresas automotivas tiveram, né? A Volvo em 2017 fez um recall aí de veículos que tiveram que ser recolhidos devido a problemas de fragilização por hidrogênio nos parafusos do airbag, né? Vejam aqui, né, um componente que ele é para garantir a segurança, né, do motorista, e aqui houve problemas por fragilização por hidrogênio, mais uma vez, né, afetando a segurança, né, da pessoa. A Ford 99, né, houve fragilização por hidrogênio nos parafusos da suspensão do modelo Ford Falcon. Land Rover também, fragilização por hidrogênio no suporte de montagem do cinto de segurança. Mais uma vez aqui, um item que é essencial para a segurança do motorista, e aqui a fragilização por hidrogênio afetando esse problema, né? Dando esse problema aí para a segurança aí das pessoas, né? Então, assim, é um problema que deve ser bem estudado, porque pode ter consequências sérias, tá? Em diferentes aplicações. Então, aqui agora eu trago aí, para quem já estudou fragilização por hidrogênio, ou estuda fragilização por hidrogênio, deve ter se deparado com essa figura aí em algum artigo, em algum trabalho que esteja lendo, né? A fragilização por hidrogênio, ela é basicamente resultado da interação de 3 fatores principais. Primeiramente, né, tensão mecânica. Deve ter a presença de tensão mecânica, especialmente tensões trativas, né? Ou seja, né, o material tem que estar submetido a uma tensão mecânica. Por exemplo, como eu mostrei, os parafusos, um elo de corrente, tá? Ou então a presença de tensões residuais, né? Por exemplo, em uma solda ou em um componente que foi tratado termicamente, tá? Tudo isso, essa presença de tensões, ela influencia na fragilização por hidrogênio. O segundo fator seria o material. O material ele tem que ser um material susceptível, né, à fragilização por hidrogênio, né? A martensita, ela é uma das microestruturas, por exemplo, mais susceptíveis à fragilização por hidrogênio, tá? A própria estrutura cristalina, se é CFC, se é CCC, né, também tem diferenças aí com relação à fragilização por hidrogênio. E o terceiro fator, né, obviamente, é o meio, aonde a gente precisa ter a presença do hidrogênio no meio, claro, mas não só isso, né? Fatores também relacionados à temperatura, ao pH, a presença aí de tensões elétricas, de potenciais elétricos, tudo isso aí também pode afetar na questão do meio, né? Tanto aumentando ou diminuindo as chances de haver a fragilização por hidrogênio. Então, como eu disse, juntando esses 3 itens aí, nós temos a fragilização por hidrogênio. E aqui eu mostro um esquema de como uma trinca induzida por hidrogênio ela ocorre, né? Inicialmente, nós temos aí a adsorção aqui no meio aquoso, né? A adsorção aí da molécula de água que na superfície aqui do material, uma vez adsorvida, ela se dissocia, né? Formando H+, e OH-, e esse H+, esse átomo de hidrogênio, ele vai ser absorvido, né, e se difunde pela microestrutura, eventualmente se concentrando em alguns locais aqui, né, que nós chamamos de armadilhas de hidrogênio, que vai eventualmente levar à propagação de uma trinca, tá? Aqui eu mostro as principais armadilhas de hidrogênio que nós temos aí em um material. Essas armadilhas de hidrogênio, né, são locais onde o hidrogênio se concentra preferencialmente, elas são classificadas em 3 tipos, né? As armadilhas fracas, as intermediárias e as armadilhas fortes ou irreversíveis. E isso está diretamente relacionado com a energia de ligação do hidrogênio nessas armadilhas, tá? Armadilhas fracas de até 20 kJ por mol, né, funcionam como fontes de hidrogênio difusível que vai depois se difundir para os locais ali de concentração de tensão. Já as armadilhas intermediárias, elas funcionam como um local de escoamento de hidrogênio, ela vai reter parte desse hidrogênio que vai se difundir e fragilizar o material, tá? Enquanto que as armadilhas fortes ou irreversíveis, elas
prendem efetivamente o hidrogênio que está ali, ele só sai em altíssimas temperaturas. Então, essas armadilhas, dependendo do tipo de armadilha, ela é inclusive benéfica, né? Porque evita que esse hidrogênio ele se difunda aí para locais de alta concentração de tensão, tá? Falando dos mecanismos de variação por hidrogênio, nós temos aí 4 teorias, né, que tentam explicar o fenômeno, tá? Sabe-se que esse é um fenômeno que ele não tem uma teoria só de que explica tudo, né? Geralmente essas teorias elas agem de forma sinérgica, né, esses mecanismos, né? E eu destaco aqui essas 2 principais teorias, né, que são a teoria da decoesão e da plasticidade localizada, que hoje em dia são as mais aceitas, tá, para explicar o fenômeno de fragilização por hidrogênio, tá? Essas outras de cima, elas também são utilizadas, né? Por exemplo, a de formação de hidretos, só que ela é restrita a materiais que formam hidretos, né? A teoria de pressão, da pressão, são materiais quando a gente tem a formação de bolhas de hidrogênio na microestrutura, mas as 2 principais utilizadas para a explicação da fragilização por hidrogênio são a teoria da decoesão e da plasticidade localizada. Quais são os tipos, né, de fraturas induzidas pelo hidrogênio? Primeiramente, né, aqui eu mostro para vocês uma fratura dúctil. À esquerda é uma fratura sem hidrogênio, né, o tipo de fratura que espera se observar aí em um material que não foi fragilizado por hidrogênio, uma fratura dúctil, se o material for dúctil, claro, uma fratura gerada por coalescimento e crescimento de vazios, né, que se ligam e a trinca avança por coalescimento de microvazios. À direita, também podemos ter uma fratura dúctil induzida por hidrogênio, tá? Mas diferentemente de uma fratura ao ar, essa fratura dúctil ela já vai apresentar microvazios, né, ou dimples maiores e mais rasos, né? Dimples que digamos, né, eles crescem mais e se ligam mais facilmente. Mas essa fratura dúctil induzida por hidrogênio, ela é menos comum e mais restrita, né, a materiais que já são naturalmente mais resistentes à fragilização por hidrogênio, materiais que já têm uma alta capacidade de deformação plástica. Aqui eu já mostro que são as fraturas mais comuns que são observadas em componentes, né, em materiais fragilizados pelo hidrogênio. Primeiramente, à esquerda aqui nós temos a fratura intergranular. É uma fratura frágil intergranular, tanto é que alguns autores falam que tem essa transição dúctil-frágil quando a gente tem fragilização por hidrogênio, né? A fratura intergranular, a trinca se propaga pelo contorno de grão. No caso de ácidos martensíticos, é o contorno do antigo grão austenítico, né? Ela é bem comum em ácidos que já têm uma alta susceptibilidade à fragilização por hidrogênio, tá? Aqui no meio é a fratura de um aspecto que a gente chama de quase clivagem, tá? Ela se propaga, então, pelos contornos, por exemplo, de pacotes, blocos e ripas da martensita, principalmente, né? Está associada aí, né, à deformação plástica, enquanto que aqui na intergranular a gente tem pouca deformação plástica, na fratura com aspecto de quase clivagem a gente já pode ter uma alta deformação plástica, né, com um transporte de hidrogênio por discordâncias que se concentram nesses contornos, blocos, placas de martensita, levando a esse aspecto. E aqui o mais comum, às vezes, de se observar é uma fratura mista, onde a gente tem os 2 fenômenos ocorrendo, né? A trinca se propagando em parte pelos contornos do antigo grão austenítico, né? Porque lembra, quando eu mostrei aquelas armadilhas, o contorno do grão austenítico, do antigo grão austenítico, ele é uma armadilha de hidrogênio, então ele vai induzir a propagação de trinca pelo contorno, mas também quando a gente tem concentração de hidrogênio nos contornos de blocos, placas, ripas de martensita, nós podemos ter parte da trinca se propagando também por estes contornos, o que leva ao aspecto misto da fratura induzida pelo hidrogênio. Quais são os métodos de análise, então, da permeabilidade e fragilização por hidrogênio? Primeiramente, falando sobre avaliação da permeação de hidrogênio, nós temos aqui, eu mostro aqui 2 métodos bem conhecidos. À esquerda, aqui, é um método que é utilizado para determinação do coeficiente de difusão de hidrogênio, né, conhecido aí como célula de permeação ou a célula de Devanathan, né, onde nós temos uma amostra aqui, né, geralmente ela é um disco aqui bem fino, de espessura em torno de 0,3, 0,4 milímetros, né,
E aqui, então, nós temos o setup aqui, que o hidrogênio, essa amostra serve como uma membrana, né, onde o hidrogênio passa e através aí de cálculos aí é determinado o coeficiente de difusão de hidrogênio. À direita, eu já estou mostrando para vocês um equipamento onde determina-se a quantidade de hidrogênio difusível, né, de um material. O que é o hidrogênio difusível? Né? O hidrogênio que está retido naquelas armadilhas que não são fortes, né? Que saem aí a uma temperatura que não precisa ser muito alta. Então, esse equipamento aqui, né, ele é baseado aí no princípio de extração pelo gás de arraste, né, onde você compara, né, o hidrogênio com um gás de referência e você consegue obter aí a quantidade de hidrogênio difusível que saiu da sua amostra quando você aqueceu essa amostra. Agora, falando dos ensaios que estão disponíveis aí para avaliar a fragilização por hidrogênio, nós temos aí ensaios que avaliam as propriedades mecânicas que nós temos aqui, né, um ensaio de tração com baixa taxa de deformação, o próprio ensaio para determinação da tenacidade de fratura, ensaio JR, né, Small Punch Test, que é um ensaio miniaturizado, ensaios também de nanodureza, tá? E também temos ensaios comparativos, né, que eles comparam materiais, e aqui eu trago como exemplos, né, o Constant Load Test, né, o ensaio de carga constante, e o Incremental Step Load, né, o ensaio de carregamento progressivo aí em meio assistido. Né. Trago aqui a foto de algumas amostras para vocês, tá? A permeação de hidrogênio, né? Para realizar esses ensaios, então, nós temos que fazer a permeação de hidrogênio nas nossas amostras. E aqui eu mostro para vocês duas configurações diferentes. À esquerda, a gente tem uma configuração onde a permeação é uma permeação eletroquímica, né? Onde eu tenho aqui um meio, uma solução eletrolítica e utilizo aqui uma configuração de 3 eletrodos, onde nós temos um eletrodo de referência. Pode ser um eletrodo prata-cloreto de prata ou um calomelano saturado, tá? Temos um segundo eletrodo, que é o contra-eletrodo, que ele deve ser um material inerte, né? O mais comum de ser utilizado é platina, mas também pode ser utilizado, por exemplo, grafite, tá? E o terceiro eletrodo, que é o meu eletrodo de trabalho, que é a amostra que eu vou avaliar, né? Onde vai ser, então, permeado, né, o hidrogênio. À direita, eu tenho uma outra configuração, que é uma configuração de permeação de hidrogênio gasoso, né? Onde eu tenho, basicamente, aqui, injeção de hidrogênio em uma câmara de pressão, tá? Uma câmara pressurizada, né? Então, o hidrogênio aqui vai ser injetado, né? E a amostra está aqui nessa câmara aqui, e como estou injetando gás de hidrogênio, ele eventualmente vai difundir para a minha amostra. Falando agora, então, dos ensaios que nós temos disponíveis. Aqui, primeiramente, o ensaio de tração com baixa taxa de deformação. Ele é um ensaio de tração aí com taxa de deformação entre 10 a menos 5 e 10 a menos 7, né? Tem que ser uma baixa taxa de deformação, pessoal, porque para eu dar tempo do hidrogênio difundir, levar a fragilização por hidrogênio. Enquanto no ensaio de tração convencional eu tenho taxas aí em torno de 10 a menos 1, 10 a menos 2, aqui já vai 10 a menos 5 a 10 a menos 7. Podem ser utilizados corpos de prova lisos, né, sem entalhe ou com entalhe, tá? O parâmetro de fragilização por hidrogênio que geralmente é estudado nesse ensaio seria a redução diária ou do alongamento, né, que o corpo de prova tem durante o ensaio, mas também, inclusive para materiais muito susceptíveis, pode ser avaliado também o limite de resistência à tração. E o tempo de ensaio pode variar de 1 a 30 dias, a depender do material, né? Uma aplicação de utilização desse ensaio é para avaliação da perda de ductilidade de aços automotivos, por exemplo. Agora o ensaio de tração com carga constante, que também é um ensaio muito utilizado, né? Onde eu basicamente aplico uma carga, uma força, geralmente ele é um peso morto, né? Mas pode ser também uma carga de aperto, na verdade uma carga trativa, né? Que se mantém constante lá por um período, tá? Também podem ser utilizados corpos de provas liso ou com entalhe, tá? E geralmente nesses ensaios os parâmetros de fragilização por hidrogênio avaliado o teor de hidrogênio crítico, tá? E tensão crítica, e também o tempo, né, de falha, né? Tanto é que a norma desse ensaio, né, diz que a depender do material, né, passou 200 horas, não falhou, a gente considera que deu run out, né? Esse material não vai falhar
por fragilização por hidrogênio, tá? Um exemplo de aplicação, por exemplo, é para qualificação de revestimentos para fixadores. Aqui o ensaio de tenacidade à fratura, né? Um ensaio para avaliação de tenacidade, aonde eu avalio aí a resistência à nucleação e propagação de uma trinca. Nesse caso, são utilizados corpos de prova pré-trincados, são corpos de prova que têm um entalhe, mas além desse entalhe, ele é feito nele uma pré-trinca, né? Uma pré-trinca de fadiga, né? Comum aí de ensaios para avaliação da tenacidade. E nesse ensaio, realizado aí em meio, como vocês podem ver na foto, é avaliado aí o que eu chamo de KTH, né? Que é o threshold, é o K-limite. É um valor de tenacidade que ele é menor do que uma tenacidade medida desse mesmo material ao ar. Ele também pode ser chamado de KSSC, né? Que é o K de uma trinca induzida por sulfeto, ou um K de uma trinca induzida por corrosão sob tensão, né? E também outro parâmetro, que é o DADN, né, que seria a taxa de propagação da trinca, também pode ser avaliada comparando ar e meio, tá, pessoal? Ar e hidrogênio. Exemplo de aplicação seria, por exemplo, a avaliação de dutos de transporte aí de hidrogênio. Outro ensaio aqui seria o Incremental Step Loading, né, ou ISL, que é um ensaio que pode ser tanto de flexão ou tração. E esse ensaio, enquanto que o ensaio BTD a gente tem uma taxa de carregamento constante, ou no ensaio carga constante eu tenho uma carga estática, um valor fixo, aqui eu vou aplicando a carga em patamares de carga, onde cada patamar é incrementado com uma porcentagem de força, tá? Uma força de referência que é a minha força de ruptura ao ar, e nesse caso são utilizados aí corpos de prova com entalhe. E o parâmetro utilizado para avaliar a fragilização por hidrogênio desse ensaio é o PTH, né, o threshold, a carga limite, aonde que acima de 75%, comparando com a força de ruptura ao ar, pode-se considerar que o material ele não é susceptível à fragilização por hidrogênio, né, a depender aí da sua aplicação. Geralmente esse ensaio aí leva de 20 a 60 horas, tá, dependendo da microestrutura, né? Aqui muito utilizado para avaliação de fixadores para operação offshore. Aqui agora eu mostro a vocês o ensaio de nanoidentação, né? Um ensaio aí de dureza, na verdade é uma nanodureza, né? Onde utiliza-se amostras miniaturizadas. Esse ensaio ele é muito utilizado para avaliar propriedades, o efeito de hidrogênio em propriedades muito localizadas, quando eu quero avaliar por exemplo, um grão específico, né, ou uma orientação cristalina específica, tá? E o parâmetro de fragilização por hidrogênio utilizado aqui são alterações na dureza, no início da plasticidade, posso avaliar também o trabalho plástico, o trabalho elástico, o módulo de elasticidade. Todos esses parâmetros podem ser afetados por hidrogênio e aqui eu consigo avaliar esses parâmetros. Tá, pessoal? Um exemplo aqui seria estudar as características microestruturais na fragilização por hidrogênio. Tá? Mostra aqui um exemplo de resultado desse ensaio. E aqui, pessoal, mostra a vocês também o ensaio Small Punch Test, ou SPT, que é um ensaio de puncionamento, né, um puncionamento esférico, onde eu tenho corpos de prova muito pequenos, aí, né, com diâmetro de 8 milímetros e meio milímetro de espessura, ou seja, um corpo de prova muito pequeno, onde eu consigo tirar eu consigo tirar várias propriedades mecânicas dessa amostrinha, desse disquinho, né? E o parâmetro de fragilização por hidrogênio que eu avalio nesse ensaio é o limite de resistência, porque esse ensaio ele consegue fornecer para nós os limites de escoamento e resistência, as mesmas propriedades que eu tenho no ensaio de tração, eu consigo obter nesse ensaio. Tá? E eu consigo também avaliar o quanto o hidrogênio influencia nessas propriedades. Eu também consigo avaliar a energia, tá, pessoal? E esse tempo de ensaio varia geralmente de 1 a 4 horas, né? Aqui, como exemplo, eu mostro aqui na análise de fragilização por hidrogênio em pequenas amostras, né, de componentes. Né? Eu tiro uma amostrinha ali, né, uma amostra que vocês veem, uma amostra muito pequena, que não vai danificar o meu componente, não vou precisar parar aquele componente. Eu tiro essa amostra e consigo retirar aí vários resultados dessa amostra, tá? Algumas boas práticas para minimizar os problemas com fragilização por hidrogênio seria a seleção de materiais menos susceptíveis, mais limpos e com menor tamanho de grão,
tá? Porque o coletor de grão ele é uma armadilha benéfica, né? Então, quanto maior a densidade de contornos, mais eu vou conseguir reter o hidrogênio, evitar que ele chegue na zona de concentração de tensão, diminuir os pontos de concentração de tensão, né? Realizar o baking, que seria um tratamento aí em temperaturas mais altas, em torno de 100 a 200 graus Celsius, né, para o hidrogênio, quando eu aqueço a peça, né, isso é muito utilizado em soldagem, tá? A gente faz um baking após a soldagem para o hidrogênio que está ali sair do material, fazer soldas aí com a atmosfera inerte, aplicar revestimentos físicos ou químicos que impeçam a entrada de hidrogênio, né, e evitar utilizar graxas, óleos ou lubrificantes com hidrogênio em sua composição, tá, pessoal? Aqui agora eu mostro a vocês aqui algumas publicações do nosso laboratório, tá? Publicações na área de fragilização por hidrogênio, né? Aqui nós temos aqui várias publicações, depois posso passar para vocês, junto aí com a apresentação, tá? Para vocês darem uma lida aí nos nossos trabalhos. E é isso aí, agradeço aí, Felipe. Obrigado, Guilherme. Finalizando aqui, então, rapidamente, né? Eu acho que esse tema da fragilização por hidrogênio, talvez hoje, é o tema mais trabalhado dentro do nosso laboratório, né? E esses trabalhos a gente tem feito em parceria com empresas e indústrias de duas maneiras, né? A gente tem as prestações de serviço, quando a gente quer fazer uma análise específica, um ensaio apenas, quero fazer um ensaio, por exemplo, ali de carga constante para avaliar revestimento, tem uma norma, a STM-F 216, se não me engano. A gente faz ensaios da norma, não sem problemas, mas o que a gente mais busca fazer são projetos de P&D, onde esses parceiros trazem demandas mais complexas e a gente ajuda nesse desenvolvimento, nesse estudo, né? Demanda talvez ali de mais médio e longo prazo. E nessas parcerias de pesquisa e desenvolvimento que nós temos aí o apoio da Embrapi. Então, para quem não conhece rapidamente, a Embrapi, que é a sigla de Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ela é uma agência de fomento hoje que ela credenciou dentro do Brasil institutos de ciência e tecnologia, né, ICTs que têm excelência na área que trabalha, e ela apoia financeiramente a execução desses projetos, né? Se você passar os próximos slides, Guilherme, mas a Embrapi, então, ela trabalha um modelo um pouco diferente hoje do que no Brasil estamos acostumados, de editais para projetos, onde a gente vai acessar recurso governamental. Ela trabalha de uma maneira bem desburocratizada, onde, acertando ali um escopo entre nós, a universidade, e as empresas interessadas, é algo, vamos dizer assim, um fluxo contínuo, onde acertou esse escopo, assina-se um contrato e os recursos da Embrapi já estão disponíveis aí para a execução desses projetos, né? E esses recursos, existem hoje algumas modalidades, mas a Embrapi tem variado aí de apoiar de 1/3 até 50% dos valores financeiros dos projetos, né? O que traz uma redução de riscos, né, para a execução desses desenvolvimentos muito grandes. É um modelo que nós estamos trabalhando aqui na UFO desde 2016 e acho que mudou muito o nosso modo de trabalhar esses projetos, né? E é algo que realmente está mudando o Brasil nesse sentido. E nós, nessa área de fragilização por hidrogênio, se eu não me engano, já temos aí 5 ou 6 projetos Embrapi de P&D nesse tema, né? Em diversas áreas, hoje nós já executamos. E estamos aí também sempre buscando novos desafios, novas parcerias para poder estudar esse problema. Vamos dizer assim, os especialistas em hidrogênio acham que o mundo vai se acabar no hidrogênio, tudo vai degradar. Não é bem assim, mas a gente entende hoje que novas aplicações aí, principalmente quando a gente fala de hidrogênio gasoso, ou então mesmo aplicações aí offshore que se utilizem novos materiais hoje em dia, o estudo da interação do hidrogênio com esses materiais é muito, muito importante, né? Então, pessoal, finalizando a nossa apresentação, como eu comentei no começo, eu gostaria de abrir agora uma sessão de perguntas. Então, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer as perguntas via o chat, vocês podem abrir o chat da reunião e fazer as perguntas, ou se preferirem, vocês podem levantar a mão aqui nas reações, que eu posso liberar o microfone de vocês para vocês poderem fazer a pergunta oral e a gente poder bater um papo.
Então fica a escolha do que vocês preferirem. Márcio levantou a mão, vou permitir seu microfone, Márcio, já está liberado. Ok. Bom dia a todos aí. Parabéns aí, pessoal, pelo trabalho, pela apresentação. Esse realmente é um tema, assim, eu como metalurgista, eu sou apaixonado aí pelo hidrogênio, e, de certa forma, causa, né, vamos dizer assim, a forma drástica que ele pode influenciar em materiais. E com isso vem essas linhas de estudo e de pesquisa para a gente evitar essas causas. Mas aí eu gostaria de, por favor, voltasse algumas páginas aí que eu gostaria de perguntar. Estava quase no final isso, mais uma. É que fala ali do... Não, era quase no final, as formas de caracter... não sei, é o backing que você falou? Não, o baking, né? Baking. Certo, tô lá no finalzinho mesmo. Isso, Eu gostaria de que você, por favor, boas práticas, por favor, comentasse um pouco mais sobre isso aí, como assim essas boas práticas para minimizar este dano do hidrogênio, por favor. Não, beleza. Então, né, como boas práticas, né, obrigado pela pergunta. Primeiramente, quando a gente, iniciando lá no projeto, né, do seu componente, do seu equipamento em questão, por exemplo, como eu trago aqui nos dois primeiros, né, você tentar selecionar um material que seja menos susceptível, né, mais limpo, né, com menor tamanho de grão, né, ou seja, você pode, né, no seu projeto, o material que você queira utilizar, você pode até pegar uma amostra, fazer uma análise, ver se ele tem ali, por exemplo, muito enxofre, que junto com manganês, ele vai formar um composto, né, sulfeto de manganês, que ele é extremamente deletério, tanto para a tenacidade quanto a fração por hidrogênio. Então, a partir desse critério, você pode selecionar um material que seja melhor, né? Diminuir os pontos de concentração de tensão, que isso também faz parte do projeto, sabe? Você pode, dado aí a geometria do seu componente, por exemplo, evitar que ele tenha ali alguns pontos que possam ser que possam concentrar tensão, né? O baking, como você comentou, ele é uma boa prática, né? Onde você aquece o seu material, né? Temperaturas na ordem de 100 a 200 graus Celsius, porque ali, quando você aquecer o material, todo aquele hidrogênio que porventura possa ter vindo aí, né? Durante a fabricação do seu componente, durante o componente de solda, tá? Ele pode vir, por exemplo, né, quando você faz a soldagem utilizando um eletrodo que, porventura, esteja contaminado ou esteja sujo de graxa, e aí ele pode vir o hidrogênio que está ali, né? E você está lá na poça de fusão, que é até pior, né? Porque ali você está tendo um material líquido, né? Onde a difusão do hidrogênio ele é muito maior, e quando ele solidifica, aquele hidrogênio que está ali, ele vai levar uma concentração junto com as tensões geradas após a solidificação da poça de fusão, né, a própria zona termicamente afetada, vai gerar ali um ponto que é bem susceptível à fragilização por hidrogênio. Aí o pessoal pega, leva essa peça no forno, né, e a temperaturas aí que vai fazer com que o hidrogênio que está ali, que é um hidrogênio difusível, o hidrogênio que pode estar numa armadilha ali não muito forte, uma armadilha fraca, ele vai sair, né, ele sai da sua peça, então você diminui a chance de haver fragilização por hidrogênio, tá? Perfeito. Outra maneira, né, você evitar você fazer solda com atmosfera inerte, né, que diminui o contato, né, do hidrogênio, principalmente se você for fazer um procedimento de soldagem, por exemplo, ao ar, né, ao ar livre, um dia que estiver mais úmido, né, você utiliza uma atmosfera inerte, você evita esses problemas, tá? Ok, obrigado. Ou seja, então a gente está falando dos benefícios da importância, por exemplo, do pré-aquecimento durante a soldagem para difundir o hidrogênio para a atmosfera. Exatamente. O hidrogênio que está ali na sua peça, ele vai se difundir, né, para a atmosfera, né? Vai sair da peça e voltar aí para a atmosfera.
Obrigado, tá? Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Nada, Deixa eu que até isso. complementar, Guilherme, se você me permite, Opa, porque vontade. esse assunto, na verdade, de boas práticas, isso é muito complexo, porque o hidrogênio ele vai estar em materiais em diversas aplicações muito diferentes, né? Então, pode haver aplicação onde existe o que a gente chama de a fragilização interna, né? Onde o hidrogênio ele foi inserido no material por processos de fabricação ou por condições atmosféricas, mas ele foi aprisionado lá dentro, por exemplo, por um revestimento. E isso é uma condição onde, por exemplo, o baking é muito interessante, porque você faz um aquecimento ali para retirar esse hidrogênio livre e não tem influência. Mas tem condições onde o hidrogênio está, de certa maneira, entrando constantemente, por exemplo, num vaso de armazenamento de hidrogênio gasoso. Ele vai estar se permeando constantemente. Então, o bake não faz sentido nesse caso, né? Então, a gente trouxe algo mais geral aqui, mas para poder falar especificamente de cada aplicação vai ter suas especificidades, né? Então, Sim. isso é bem, de certa forma, complexo, né? Mas eu entendo que cada ponto, né? E existem também condições onde você está buscando entender, desenvolver uma liga para uma aplicação, ou então entender uma falha de por que, que aquilo que funcionava antes começou a dar problema por conta de hidrogênio. Então, são estudos, assim, de certa forma, cada um traz uma condição diferente, né? Sim. As perguntas Temos aqui no algumas chat. perguntas aqui no chat. Pode deixar, Antonelli. Então, a Deixar Ignalda na perguntou apresentação? aqui, em um dos últimos lives citava que materiais com tamanho de grão melhor seria melhor para evitar danos no hidrogênio. Não seria o contrário? Não, não. Na verdade, o que acontece? Quando eu diminuo, né, o tamanho do grão, eu estou aumentando, né, automaticamente, eu aumento a densidade de contornos de grão, tá? E o contorno de grão, ele é uma armadilha de hidrogênio que ele serve como um local de escoamento do hidrogênio. Quando a gente tem uma difusão do hidrogênio, né, dentro do material, ele vai ficar retido parte nesses contornos de grão e de forma que menos hidrogênio ele vai chegar, né, nas zonas ali de alta concentração de tensão, né? E além disso, né, você diminuindo o tamanho de grão, você refinando, né, o grão, você já naturalmente consegue, inclusive, aumentar a própria tenacidade, a fratura do seu material, né? Mas com relação ao hidrogênio é isso, né? Você vai ter mais armadilhas de hidrogênio e que, inclusive, então você vai demorar também, né? Olhando para uma questão, por exemplo, de saturação com hidrogênio, né? Você tem com mais armadilhas, você demora também mais a saturar esse material com hidrogênio antes de haver trinca induzida por hidrogênio, né? Então, quanto maior a quantidade de contorno de grão, né? Quanto maior a densidade de contorno de grão, melhor para essa questão aí de fragilização por hidrogênio. Não sei se eu fui claro aí, se deu para entender. E isso também, de certa forma, o que a Aguinaldo perguntou, pode ser que tenha algumas aplicações que possa ser o contrário. Vai depender até, às vezes, dos materiais, né, e da aplicação específica. Mas uma regra geral, ela funciona com suas exceções, né, Antonelli? Exatamente. Espero que a gente tenha respondido, Aguinaldo. O Carlos Cabezas perguntou aqui qual o ramo das indústrias parceiras que vocês estão desenvolvendo os estudos sobre a fragilização. Bom, Carlos, eu vou responder essa. De certa maneira, o nosso trabalho começou com óleo e gás e hoje ainda é um dos grandes, diria, financiadores e que trazem as grandes demandas para desenvolvimento aí de ligas, de aplicações, entendimento aí das propriedades mecânicas com o hidrogênio. Mas a gente já tem trabalhado também com ácidos automotivos voltado aí ao ramo siderúrgico. A gente também tem feito alguns trabalhos mais recentes voltados aí a materiais de tubulação para transporte de hidrogênio, para armazenamento de hidrogênio. Então, tem algumas coisas também voltadas a mini testes que a gente tem desenvolvidos aí, pensando de adequações de tubulações nesse sentido. E também algo que estamos começando recente é a aplicação aí de hidrogênio em motores de combustão. Então, estudo ali de componentes de motores como anel, como também
válvulas, né, e como que eles poderiam aí sofrer influências até petribológicas, né, com a presença do hidrogênio, né. Isso tem aumentado de certa forma. Espero ter respondido. O Mauro perguntou aqui, bom dia, a Embrapi permite financiamento para aquisição de equipamentos? Isso é um ponto, de certa forma, complexo, Mauro. A Embrapi, na base, não permite, mas existem algumas exceções. Então, dependendo de qual é a demanda, a gente consegue, sim, um apoio da Embrapi para a aquisição de equipamentos. Então, isso, via de regra, não, mas caso a caso, existe algumas exceções. A Marília também fez uma pergunta, agradecendo aqui a apresentação. Qual a pressão é atingida no ensaio de permeação em autoclave? Marília, isso vai depender. Hoje, a gente ainda não tem aquele setup pronto para ensaio. A princípio, a nossa meta é um setup de ensaio de hidrogênio gasoso a 200 bar. Isso, na verdade, porque eu utilizaria hidrogênio hoje dos cilindros que a gente tem disponível no mercado, né? Não necessariamente uma compressão de hidrogênio, mas o objetivo final é ter assim, esses vasos de pressão para pressões de até 1000 bar, que é hoje o que se tem trabalhado pensando em armazenamento de alta pressão para transporte de hidrogênio gasoso, aí, pensando na utilização em veículos pesados, bom, na ideia de substituição aí de combustíveis fósseis. E você perguntou também aqui sobre carregamento catódico e ensaios de permeação. Como procedem para evitar eventuais interferências entre o sistema de geração e detecção? Volta no slide anterior, Antonelli, lá do Devanathan. E essa técnica, né, de célula de permeação ou célula de Devanathan, que foi o pesquisador que desenvolveu essa técnica, ela realmente não é uma técnica simples, porque de um lado, a gente conecta um potenciostato para gerar hidrogênio, de outro lado, a gente conecta um outro potenciostato para detectar o hidrogênio que permeou, fazendo oxidação do hidrogênio do outro lado da célula. Essa interferência, ela realmente é difícil de você evitar, mas basicamente a gente tem que mexer na aterração dos potenciostatos e isso a gente consegue evitar essas interferências. Porque na detecção nós estamos falando aí de correntes detectadas, né, no potenciostato na faixa de nanoampere. Então isso é complexo, mas com os potenciostatos corretos e os aterramentos, ou na verdade as faltas de aterramento, esses modos flutuantes, a gente consegue sim executar esses ensaios, e o que varia bastante, na verdade, aí são os eletrólitos que a gente utiliza, isso acaba se interferindo, mas é uma técnica que nós demoramos alguns anos para conseguir desenvolver, é realmente bem complexa. E a Marília também perguntou se vocês já realizaram ensaios considerando hidrogênio gasoso. Esse, Marília, realmente é o nosso próximo passo. A gente já fez alguns ensaios, principalmente ensaios miniaturizados, pensando no carregamento in situ ou ex situ com o gasoso, com a infraestrutura que a gente tem hoje, mas nós devemos aí, isso na verdade está já em andamento, desenvolvimento de pequenas infraestruturas para carregamento de hidrogênio gasoso, esses pequenos vasos, né, de pressão, e para isso depois evoluir para ensaios in situ, né? Então fazer o hidrogênio gasoso, igual nós mostramos ali os ensaios eletroquímicos in situ, né? Durante o carregamento, a carga, né? Como aqui o baixa taxa de deformação, a gente quer fazer também com hidrogênio gasoso. É um sistema bem mais complexo hoje, até estive recentemente na Europa buscando essas parcerias, né? Mas é algo bem... É o nosso roadmap, eu diria, para desenvolvimento, né? Nós, se tudo der certo, chegaremos lá também. O Alexandre fez uma pergunta aqui. Realizo um ensaio em meu laboratório interno, ensaio de fragilização carga constante, STM B766. Beleza. Eu vou mandar a apresentação sim, Alexandre. Obrigado. Beleza. A Jéssica também mandou aqui. Em ácidos, os átomos de hidrogênio reduzem a mobilidade dos planos cristalinos, restringindo o deslizamento interplanar que caracteriza a deformação elástica.
Para ferros fundidos, essa lógica se mantém, dada a presença de grafita? Sabe dizer como funciona? Realmente, Jéssica, a gente não quis entrar em muitos detalhes, até para não estender muito sobre os mecanismos, né, hoje, de como o hidrogênio trabalha. E o hidrogênio no ferro fundido é algo que, vamos ser claros, não sabemos. E assim, só comentando também, esse tipo de influência do hidrogênio no deslizamento, ele pode ser verificado, né, ou avaliado pelo ensaio de nanoidentação. Só que esse ensaio, assim, ainda eu não vi, né, não tem muita literatura voltada desse ensaio para para o ferro fundido, né? Então, assim, né, no momento ainda não posso responder com certeza se haverá influência disso em ferros fundidos. A gente sabe que para aços, ligas de níquel, aços austeníticos, sim, né? Mas fazendo trabalho em ferros fundidos, né, a gente pode verificar isso também através do ensaio de nanoidentação. Até na literatura hoje existem muito poucos estudos de fragilização por hidrogênio em ferros fundidos. A aplicação até então ela era limitada, assim, se estudava pensando em armazenamento de combustíveis nucleares, né? E principalmente o ferro fundido nodular. O que se sabe é que realmente a grafita ela é um grande poço uma grande armadilha, né, de hidrogênio, mas também é um grande concentrador de tensão dentro da estrutura cristalina, né? Então, a gente sabe que ele, de certa forma, é muito susceptível à fragilização por hidrogênio, e basicamente, a grafita vai estar influenciando ali, armazenando muito hidrogênio, então a capacidade de reter hidrogênio desse material é muito grande e gerando pontos de concentração interna, onde se nucleia essas trincas induzidas aí e reduz muito propriedades de resistência e tenacidade desse material. Assim, né, possivelmente, né, antes a gente ver assim, o efeito do cross-slip, né, ou do deslizamento planar aí, nós possivelmente, antes disso, nós já veríamos uma trinca induzida por hidrogênio partindo ali de um nódulo, aí, né, de grafita, por exemplo. Mas, mais uma vez, né, com a nanoidentação a gente consegue restringir essas identações na matriz ferrítica, por exemplo, e com isso avaliar sim se haverá efeito também, como bem observado aí por ela. Isso mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Quer levantar alguma bola para a gente bater um papo? Também, se quiserem levantar a mão para abrir o microfone. Alguém aí? Bom, pessoal, mas de certa maneira a gente queria fazer uma apresentação até de uma maneira introdutória. Hoje é um tema realmente que não é simples, então nós entramos de maneira geral em alguns assuntos, mostrando um pouquinho do que a gente tem feito, essa evolução para mais ensaios com hidrogênio gasoso é o que mais nós temos hoje focado de coisas diferentes, então estamos buscando parceiros, investimento para desenvolver essa infraestrutura hoje, que infelizmente no Brasil ainda está, de certa maneira, não existe, né? Mas esse é o nosso caminho para os próximos meses e anos aí de desenvolvimento. Então, depois, nesses webinários, a gente ainda esse ano, nós faremos um webinar sobre mini-testes, e a gente deu um spoiler aí sobre o Small Punch. Então, daqui a 15 dias, nós iremos divulgar ainda essa semana, nós faremos aí um webinar focado em ensaios mecânicos miniaturizados, que nós apelidamos aqui de mini-testes. Então, a gente até já mostrou em outro webinar o Sharpie miniaturizado que a gente trabalha, e aí, daqui a 2 semanas, nós falaremos sobre o Small Punch Test e a indentação instrumentada, hoje, que nós utilizamos, é uma técnica também já há muitos anos desenvolvidos aqui em nosso laboratório. Então, mais uma vez,
Agradeço aí a presença de todos, eu acho que deu para a gente fazer um bate-papo legal. Se vocês Obrigado aí, quiserem entrar em detalhes para conversar algum assunto em específico, estou com uma dúvida mais direta, a gente vai estar à disposição. Eu vou enviar para vocês pelos e-mails que vocês deixaram no registro, tanto o material aqui dos slides que apresentamos, como o link, e vocês podem responder ao meu contato, o contato do Guilherme vai estar lá também, para a gente conversar. E fiquem ligados aí que a gente... Eu só recebi uma pergunta pelo WhatsApp aqui do Juan, da Sapucaia, né? Acho que ele deve estar assistindo. Ele só perguntou qual que é a norma do ISL, ele falou da norma 1940, né? Tem a STM 1940, né? F1940, que ela rege, se eu não me engano, mais a questão também do tipo de corpo de prova utilizado, mas a norma que rege o ensaio em si, o carregamento e tudo, do ISL é a norma ASTM-F 1624. Tá? Assim como todos os outros ensaios, o BTD, o carga constante, todos eles têm normas que regulamentam ensaios, né? São normas ASTM, que regem, né, as regras dos ensaios e tudo mais. E as normas estão aí como um guideline que a gente utiliza, mas cada aplicação, às vezes, necessita Às vezes a gente tem que pensar um pouco fora da casinha, né? Fora Exato. da caixinha, para tentar expandir a aplicação aí destes ensaios. Isso mesmo, pessoal. Vou parar a gravação.